No vídeo de hoje vamos trazer a Notre Dame Intermédica. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. A empresa teve a sua origem em 1968. Levou 4 anos para ter o seu centro clínico próprio. Depois, a empresa seguiu numa série de aquisições diversas ao longo do tempo, chegando na estrutura que temos hoje. Alguns pontos relevantes que valem a pena ser comentados. Uma implantação que aconteceu de um programa de medicina preventiva em 1982, aconteceu a aquisição da Notre Dame Intermédica por um grupo americano, Bain Capital, em 2014 e depois, em 2018, ela fez a abertura de capital na Bolsa de Valores, a B3. A empresa possui 6,3 milhões de beneficiários no país. Conta com 28 hospitais, 88 centros clínicos, 23 prontos-socorros autônomos, 14 centros de medicina preventiva, 12 unidades de exame de imagem e 2 centros exclusivos para idosos. A empresa está presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina e, mais recentemente, agora Minas Gerais. Além da área médica, a empresa também atua na área odontológica. A maior posição acionária é desse fundo AUX 2. É um fundo multiestratégia da Bain Capital, ou seja, a empresa ainda possui 11% das ações da Notre Dame Intermédica. As demais participações relevantes são distribuídas por alguns fundos de diversas gestoras de recursos. Falando logo de cara sobre os números financeiros da empresa, vemos um aumento de 18% na receita líquida da empresa, com uma grande parcela puxada principalmente pelos planos de saúde. Por outro lado, apesar do aumento da receita, a sinistralidade do plano aumentou consideravelmente esse ano. A sinistralidade significa que a pessoa possui o plano médico e de fato acionou esse plano durante o período. Faz sentido, uma vez que estamos passando por um momento de crise sanitária, o uso do plano de saúde se tornou mais intenso e levou a um prejuízo no ano de 2021, acumulado até ah, esse balanço do terceiro trimestre. Como um dos destaques operacionais da empresa, a gente tem esses processos de aquisição de hospitais e operadoras menores de planos de saúde, que tem feito com que a Notre Dame Intermédica tenha tido um crescimento relevante aí no período. Alguns destaques para a gente ter ideia aí dos movimentos gerais da empresa. Na região sul, estão fazendo a integração de Hospital de Maringá para buscar aumentar o número de beneficiários na região. E em Minas, estamos tendo um movimento de expansão da rede. Há um movimento de expansão da rede no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país, um mercado bastante relevante aí para a empresa explorar. E como comentamos inicialmente, houve um aumento de 18% das receitas em 2021 em relação a 2020. O número de beneficiários cresceu 14% no período. Tivemos um grande destaque de crescimento das receitas de serviços hospitalares, puxado principalmente pela aquisição desses novos hospitais. A evolução dos beneficiários do plano de saúde foi puxada principalmente pelas aquisições feitas pela empresa, como podemos ver nesse gráfico de baixo, sendo bastante relevante aí no resultado geral. A sinistralidade, ou seja, como comentamos, o uso de fato do plano de saúde pelo cliente aumentou significativamente de 2020 para 2021. Ele está em um patamar que não percebemos aí nesse histórico que a empresa traz, praticamente um recorde aí nos últimos anos. Com a situação da pandemia, as internações aumentaram significativamente na rede hospitalar, impactando os gastos dos planos para cobrir essas internações. Na linha laranja do gráfico, temos a média de internados por trimestre. Felizmente, o terceiro trimestre apresentou um número bem menor, reflexo da redução dos números de casos da pandemia. O
O impacto que a gente já percebeu no EBITDA, uma queda de 67% do valor, mesmo com a receita crescente, não foi suficiente para se contrapor ao aumento de gastos das empresas. Com isso, o lucro líquido saiu do campo positivo e entrou no campo do prejuízo em 2021. Olhando um pouco mais o histórico de lucro por ação da empresa, ela vinha relativamente bem em 2020, mas 2021 teve essa queda aí já comentada. A relação preço por lucro em 2021 não faz sentido. Mas observando os valores de 2020, a gente estava num patamar dessa relação bem elevado, mostrando que o mercado estava pagando mais pelo lucro da empresa. Os dividendos em 2021 ainda têm o reflexo de resultado de 2020, como podemos ver no gráfico. Vendo isso detalhado no payout da empresa, a gente define aí esse aumento, né, foi basicamente o aumento do lucro da empresa. Mesmo assim, considerando o preço da ação, o dividend yield tem sido bastante baixo proporcionalmente, chegando aí agora a 0,4%. O valor patrimonial tem apresentado queda nos últimos anos, o que pode ser um ponto de atenção para o investidor. A relação preço por valor patrimonial está no nível mais baixo do histórico, mas é um histórico fraco, que tem só 3 anos, então não é um ponto interessante assim, para o momento. A dívida líquida por EBITDA está subindo e começou a chegar num patamar que demanda mais um nível de atenção para o investidor. Ela cresceu bastante aí nos últimos anos. E boa parte dessa dívida se deve a essa estratégia de aquisições que a empresa tem adotado. Mas certamente a empresa precisará fazer caixa para pagar os montantes aí que devem vencer, principalmente aí os valores a partir de 2023, que são os valores mais relevantes da dívida. A ação está sendo negociada próxima a R$ 65, já tendo atingido uma máxima aí de pouco mais de R$ 100. A projeção dos analistas para os próximos 12 meses é chegar em R$ 95. Lembrando que é apenas uma projeção, isso daí pode ter muito erro, né? Calculando agora o valor intrínseco, em 2021, como a gente teve prejuízo, não é possível calcular, mas em 2020, estava em 17,80, ainda assim bem longe desses R$ 65. Quem investiu há um ano na empresa não teve um bom resultado também, computando aí uma queda de 14%. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento na Notre Dame Intermédica. Do lado positivo, a empresa está em expansão, há um crescimento da base de clientes e receita, a projeção dos analistas para o valor da ação nos próximos 12 meses é bastante positiva. E do lado negativo, a gente tem o impacto do Covid nos custos e queda no lucro da empresa, a gente teve queda do valor patrimonial, as relações de preço, preço por lucro, valor patrimonial, dividend yield e valor intrínseco não estão num momento interessante e há um crescimento significativo da dívida da empresa. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.